Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de hormônios hipotalâmicos. Primeiramente, vamos ver a localização anatômica do hipotálamo. O hipotálamo localiza na porção mais inferior do diencéfalo. Essa estrutura localiza abaixo do tálamo e também forma o soalho e a parte das paredes laterais do terceiro ventrículo. Vejamos que esta região extremamente pequena do sistema nervoso central é ao mesmo tempo muito importante. Isso porque o hipotálamo é um importante centro neural. Este centro neural é responsável pela regulação da sede, da fome, além da temperatura, do estado de sono e vigília, dos comportamentos reprodutivos, das emoções e também da secreção hormonal da hipófise. E, neste vídeo, nós vamos falar exclusivamente a respeito da secreção hormonal da hipófise, que é controlado pelo hipotálamo. Em vídeos anteriores, nós vimos que a hipófise é uma glândula localizada no interior da célula túrcica do osso esfenoide. Vimos também que a glândula hipófise é dividida em dois lobos, sendo o lobo anterior ou adenohipófise e o lobo posterior ou neurohipófise. Falamos também que o lobo posterior ou neurohipófise é a região da glândula que armazena e libera hormônios que foram secretados pelo hipotálamo. Vimos também que a hipófise anterior ou adenohipófise é a região da glândula que vai secretar e liberar os próprios hormônios. Nós vamos ver neste vídeo que hormônios secretados pelo hipotálamo vão atuar diretamente na adenohipófise e permitir a secreção e liberação dos hormônios produzidos pela hipófise anterior ou adenohipófise. Para isso, vejamos que o hipotálamo secreta uma grande quantidade de hormônios. Vejamos quais são os hormônios secretados pelo hipotálamo que têm ação na glândula hipófise. Os hormônios são o GnRH, ou hormônio liberador das gonadotropinas, o TRH, hormônio liberador das tireotropinas, o CRH, hormônio liberador das corticotropinas, o GHRH, hormônio liberador do hormônio do crescimento, o PIH, hormônio inibidor da prolactina e também a somatostatina. Veja um detalhe interessante. Esses hormônios GnRH, TRH, CRH e também o GHRH, todos são hormônios estimuladores, enquanto que o PIH e também a somatostatina, ambos são hormônios inibidores. Vamos ver a partir de agora como se dá a ação dos hormônios produzidos pelo hipotálamo na hipófise. Vejamos então que o mecanismo de feedback negativo do GnRH, ou seja, do hormônio liberador das gonadotropinas, que é produzido pelo hipotálamo, faz com que este hormônio trafegue pelo sistema sanguíneo e atinja a adenohipófise. Na adenohipófise, o GnRH vai estimular a produção das gonadotropinas, do FSH e também do hormônio luteinizante. Vimos em vídeos anteriores que, em especial, o LH vai atuar nas gônadas, permitindo a liberação de hormônios sexuais, sendo os hormônios sexuais a progesterona e os estrógenos para as mulheres. Os homens liberam como hormônio sexual a testosterona. O FSH também é um hormônio, uma gonadotropina que atua nas gônadas.
O FSH tem como função a maturação das células germinativas. Nas mulheres, os óvulos, e nos homens, os espermatozoides. O que vai acontecer agora? Com o aumento da secreção dos hormônios sexuais, isso vai ser uma resposta de controle que vai inibir na adenohipófise a liberação das gonadotropinas, do FSH e também do LH, por um mecanismo de feedback negativo. Uma outra alça de controle faz com que no hipotálamo ocorra a diminuição da liberação do hormônio liberador das gonadotropinas, uma vez que os hormônios sexuais estejam aumentados na corrente sanguínea. Vejamos outros exemplos de mecanismo de feedback negativo. Vejamos agora o mecanismo de feedback negativo do TRH, ou seja, do hormônio liberador das tireotropinas. O TRH secretado pelo hipotálamo vai atuar também na adenohipófise. Na adenohipófise, este hormônio tem como função liberar o hormônio estimulador da tireoide, o TSH, que por sua vez o TSH vai atuar na tireoide. Na tireoide, vimos também em vídeos anteriores que o TSH vai permitir o aumento da liberação dos hormônios da tireoide, ou seja, do T3 e também do T4. Perceba que, novamente, o mecanismo de controle da liberação dos hormônios hipotalâmicos e também dos hormônios da adenohipófise se dá graças ao aumento da liberação dos hormônios da tireoide. Isso quer dizer que, com o aumento de T3 e de T4, vai ser lançada uma alça de feedback negativa que controla a liberação do hormônio estimulador da tireoide pela adenohipófise. Desta maneira, com o aumento da liberação de T3 e de T4, ocorre a diminuição da liberação do hormônio estimulador da tireoide. E de forma semelhante, ocorre a mesma coisa no hipotálamo. Assim, com o aumento da liberação de T3 e de T4 da tireoide, ocorrerá a diminuição da liberação do hormônio liberador das tireotropinas no hipotálamo. Veja que o mecanismo de feedback negativo do CRH é exatamente o mesmo. Então já vimos que o hipotálamo é a região especializada para secretar o hormônio liberador das corticotropinas, o CRH. O CRH, por sua vez, atua também na adenohipófise. Na adenohipófise, ocorre o aumento da liberação do hormônio adrenocorticotrópico, o ACTH. O ACTH, por sua vez, atua no córtex da glândula suprarrenal. No córtex da glândula suprarrenal, o ACTH vai permitir o aumento da liberação dos glicocorticoides e também dos mineralos corticoides, sendo que o principal glicocorticoide que nós já vimos também em vídeos anteriores é a hidrocortisona. Já o principal mineralocorticoide é a aldosterona. O que vai acontecer? O aumento da secreção de glicocorticoides e também de mineralocorticoides lança duas alças de feedback negativo que vão controlar o hormônio da adenohipófise e também do hipotálamo. Assim, com o aumento dos hormônios liberados pelo córtex da glândula suprarrenal, ocorrerá uma alça de feedback negativo que vai controlar hormônios da adenohipófise, diminuindo dessa maneira a síntese do ACTH. Da mesma maneira, outra alça de feedback negativa vai atuar diretamente no hipotálamo, diminuindo a liberação do hormônio liberador da corticotropina, do CRH.
Vamos ver agora os mecanismos de feedback negativo do GHRH. O hipotálamo é a região especializada para secretar o hormônio liberador do hormônio do crescimento, o GHRH. Este hormônio, por sua vez, atua na adenohipófise. Na adenohipófise, o GHRH vai permitir a liberação do hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento vai atuar em vários órgãos e vários sistemas do nosso organismo. Mas veja que no fígado o GH é o responsável pelo aumento do IGF-1. Isso vai fazer com que o aumento do IGF-1 lance também duas alças de feedback negativo. Uma alça de feedback negativo vai controlar a adenohipófise, diminuindo a secreção do hormônio do crescimento, do GH. Uma outra alça de feedback negativo vai atuar diretamente no hipotálamo, diminuindo a liberação do GHRH. Mas perceba também que, no caso dos mecanismos de controle, no mecanismo de feedback negativo do GHRH, entra em ação também a somatostatina, sendo que a somatostatina, também produzida pelo hipotálamo, inibe a liberação do GH, do hormônio do crescimento. Vejamos agora o mecanismo de feedback negativo do PIH. O PIH é o hormônio inibidor da prolactina, que é secretado pelo hipotálamo. Veja agora que interessante, gente. O hormônio inibidor da prolactina, o PIH, inibe a liberação da prolactina pela adenohipófise. E qual é a função da prolactina? Nós vimos em vídeos anteriores que a prolactina vai atuar nas glândulas mamárias. Nas glândulas mamárias, a prolactina, esse hormônio, tem como função a síntese de proteínas lácteas, tais como a caseína e também a lactoalbumina. Mas vamos ver um detalhe interessante. Não somente a prolactina atua no desenvolvimento das glândulas mamárias. Eu coloquei para vocês outros hormônios que participam do desenvolvimento de uma glândula mamária. Quais são esses hormônios? Os estrógenos, a progesterona, o GH, hormônios tiroidianos, glicocorticoides, paratormônio, calcitonina, além de fatores de crescimento. Então perceba, todos esses hormônios em associação com a prolactina são importantes para o perfeito desenvolvimento mamário. Agora vamos ver que o PIH é um hormônio que provavelmente é derivado a partir da dopamina produzida pelo hipotálamo. Além da dopamina, a somatostatina e também o GABA são inibidores da síntese de prolactina. Gente, a respeito dos hormônios hipotalâmicos, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que essas informações tenham contribuído com a sua formação. Muito obrigado por me assistir e até o próximo vídeo.